Vamos lá para mais uma aula, mais um vídeo. Então hoje a gente vai falar, continuando, né, a ideia de sistemas lineares, tá certo? E a gente vai falar hoje um pouquinho do método da adição. Lembrando que já é um método conhecido para vocês, né? Vocês já sabem resolver o sistema linear pelo método da adição. Então eu quero aproveitar isso e juntar uma outra coisa muito importante na resolução de sistemas, que é o seguinte. É quando nós temos um exercício para resolver e ele não tá com o sistema montadinho ali, prontinho, sabe? Quando você só tem que escolher qual método usar, só desenvolver o sistema. Nós temos esse formato, ó, temos um probleminha e a partir dele a gente vai extrair, vai montar o sistema, né? Montar as equações lineares para que depois eu possa resolver, tá bom? Então a gente vai fazer isso pensando um pouquinho aqui. Veja bem, o mais comum é nós resolvermos, é nós trabalharmos com sistemas lineares que usam duas letras, né, duas incógnitas e duas equações, tá certo? Então, como esse é o caso mais comum, até mesmo para concurso, para vestibular, é muito comum esse tipo de exercício. Então, o que nós vamos fazer é pensar o seguinte: esse é um exercício bem nesse formato. Como nós temos que formar duas equações, nós vamos tentar olhar para o nosso problema, ler ele várias vezes, quantas forem necessárias, e tentar separar ali duas ideias, dois momentos, tá? Onde cada ideia fale de um assunto. Claro que esses assuntos estão levemente interligados, porém eu tenho que enxergar uma pequena diferença para que eu consiga então pensar, este assunto, esta parte nos dá uma equação, esta outra parte me fornece a outra equação, tá certo? É dessa forma que a gente vai pensar. Então eu vou ler primeiro aqui, ó. Em um retângulo, a medida do lado maior é o triplo da medida do lado menor. Viu que tem um ponto? Opa! Provavelmente esta primeira parte, do início até esse ponto, vai estar falando alguma coisa para mim sobre a primeira equação, sobre uma das equações. Não precisa ser exatamente a primeira, eu posso mudar a ordem que não vai alterar. Vamos continuar lendo. Se o perímetro do retângulo mede 32 centímetros, quanto mede cada lado? Basicamente ele quer saber quanto mede um lado, quanto mede o outro. Se eu jogar lá para um sistema linear, que é bem comum a gente chamar de x e y, ele quer saber o valor de x e ele quer saber o valor de y. Bom, normal, né? O que a gente vai pensar então? Observem bem. Dá para ver que um fala da medida do lado e o outro fala de perímetro? Tá vendo? Além do ponto, é claro, que separa para nós essas duas ideias, um está falando da medida do lado e o outro está falando da medida do perímetro, que é 32 centímetros. Tá certo? Então só aí a gente já consegue separar duas ideias. Bom, como fala de um retângulo, uma dica aí seria desenhar um retângulo. Pode ser pequenininho ali no cantinho, só para você ter uma noção melhor, tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos desenhar um retângulozinho aqui, tá? Eu não sei quanto mede os lados, até porque é isso que o exercício quer saber. Eu sei que o lado maior é o triplo do lado menor. Então eu vou chamar o lado maior de x. Se você quiser usar outra letra, sem problema algum. E o lado menor eu vou chamar de y. Tá? Lado maior e lado menor. Bom, só para garantir, eu sei que esse lado de cima aqui também mede x e esse daqui também mede y, né? Propriedades do retângulo me garantem isto, tá bom? Bom, vamos começar a pensar então como vou montar o sistema, como vou montar as equações. Primeira equação, vamos separar os casos, né? Vamos pegar a primeira parte, o retângulo, a medida do lado maior, que é o x, é igual, né? É o triplo da medida do lado menor. Então vai existir um igual aí, ó, quando fala ou quando fala resulta, ou quando diz vai resultar, vai dar, vai chegar em. A gente tem uma ideia que aí vem o sinal de igual, tá? Então fala que a medida do lado maior. No nosso retângulo, o lado maior é o x, certo? Caso você queira colocar outra letra, fique à vontade. Então, x é igual. É o triplo
da medida do lado menor. Então quer dizer que o lado maior, que é o x, o triplo é vezes 3, né? Então x é igual a 3 vezes o y. Tá aqui, a minha primeira equação está montada. Tá certo? A primeira equação está montada. Tem algo estranho, professor. O que está estranho aqui? É que, na verdade, as equações lineares, para eu resolver lá no sistema, a gente deixa todas as letras para o lado esquerdo, né? E deixa o número, se existir, sozinho para o lado direito. Então a gente vai só reorganizar essa equação, tá? O x já está no lado certo. Esse 3y nós vamos passar para o primeiro membro, né? Para o primeiro lado da equação. Vai vir menos 3y. Lá não sobrou ninguém, quer dizer que é zero, tá? Então temos a primeira equação. X menos 3y igual a zero. Tudo bem? Agora a gente vai pensar na segunda equação. Ó, vou até colocar aqui que a gente vai formar o nosso sistema aqui. A segunda parte do meu exercício diz assim, ó, se o perímetro, o que é perímetro? É a soma de todos os lados, né? Então, diz que o perímetro mede 32, ó, igual a 32, né? Como que eu vou calcular o perímetro desse cara aqui, ó? Esse lado é x, posso somar com o lado x, né? X mais x, 2x, tudo bem? 2x. Da mesma forma, y mais y dá 2y, né? Como é perímetro, eu somar tudo isso. Então, eu vou somar 2x com 2y. E ele falou que isso dá 32. Tá, ó, igual a 32. O que é importante? Saber resolver é importante, mas eu saber escrever, montar o meu sistema também é muito importante, tá? Então, como nós vamos resolver a maioria dos nossos casos assim, com o sistema com duas equações, duas letras, você vai sempre tentar pensar em separar o teu probleminha em dois pedacinhos, que você consiga enxergar em uma parte uma equação e outra parte outra equação. Tudo bem? Então esse é o nosso sistema. Eu vou pausar aqui o vídeo, vou jogar o sistema aqui em cima e a gente vai fazer a resolução pelo método da adição, para aproveitar que a gente está falando de método da adição. Ok? Vamos lá? Vamos lá, agora eu só reescrevi esse sisteminha que a gente tinha encontrado ele, né, escrito ele ali, a gente vai resolver ele. Método da adição, como o nome sugere, nós vamos fazer uma soma, né? E quando eu faço essa soma, é importante sempre lembrar o seguinte, eu somo x com x, somo y com y e somo número com número. Se você estiver usando outras letras, não tem problema, é sempre somar letras iguais, tá certo? Se for A e B, se for P e W, qualquer letra que você usar, o importante é somar somente as letras iguais. E quando nós vamos fazer o método da adição, nós queremos fazer esta soma e encontrar um resultado específico. Qual é esse resultado? Zero. O método da adição consiste em pensar assim, ó, eu vou fazer uma soma e uma das letras vai ter que dar zero. Vou dar um jeito, vai ter que dar zero, uma das duas letras. Tá? Ou x ou y, nunca as duas. Nem vai ser muito possível isso, tá? Mas eu quero que uma das letras dê zero. O que você vai fazer? Então o primeiro passo é analisar. Se você fizesse uma soma do jeito que está o teu sistema, daria zero ou x ou y? Vamos ver? Se eu fizer x mais 2x, 3x, não dá zero, né? Não está ajudando por enquanto. Se eu pensar no y, ó, menos 3y mais 2y, daria menos 1y. Também não resolve, né? Neste caso, que é a maioria dos casos, né? A gente então vai fazer uma pequena modificação no nosso sistema. E essa modificação é sempre permitida, tá? Geralmente nós usamos através de uma multiplicação. Eu vou pensar assim, ó. Bom, eu vou escolher primeiro uma letra, ou x ou y, para eu modificar. Que modificação é essa? Usar uma multiplicação, pode ser por um número diferente de zero, tem que ser por um número diferente de zero, tá? Pode ser positivo ou pode ser negativo. Mas agora vamos aproveitar para pensar. Quando que uma soma dá zero? Quando um número é oposto do outro. Se eu somar 5 com menos 5, dá zero. Se eu somar 5 com mais 5, vai dar 10. Então o que nós queremos encontrar? Quando eu pensar nessa multiplicação, é que um cara seja, por exemplo, 2x e o outro seja menos 2x.
Eu quero que um seja 7y e o outro seja menos 7y, para que quando eu some, vai dar zero. Uma dica importante no método da adição, eu vou pensar em uma das letras, né? De preferência, eu vou procurar letras que uma seja múltipla da outra. 3y e 2y não são múltiplos, por isso o y aqui para mim não ajuda muito, dá até para fazer, mas fica um pouquinho mais trabalhoso. Eu vou pensar no x, ó, porque 1 e 2 são múltiplos, né? Daria certo se você tivesse lá 3 e 6, se você tiver lá 4 e 8, 5 e 10, sendo múltiplos fica muito mais fácil, tá? Então, como nós vamos pensar no x, o que a gente vai fazer? Pensa comigo lá. O maior do x é 2x, né? Entre 1x e 2x, o 2x é o maior. Então, eu vou ter que dar um jeito para que este x aqui, somado com 2x, fique zero, dá zero. O que esse x precisa virar, transformar, para que somado com 2x dê zero? Exatamente o oposto desse número. Então, ele tem que virar menos 2x. O que eu faço para x virar menos 2x? Lembre-se que o caminho é usar multiplicação. Quem que eu multiplico? O 1, que é quem está na frente do x, né? Para que fique menos 2 como resultado. O menos 2, né? Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar esta primeira equação aqui por menos 2. Tá? E aí, veja um detalhe importante. Eu posso fazer isto sem problema nenhum. Você só não pode multiplicar por zero, isso não é permitido, e também não pode deixar de multiplicar algum dos membros da equação. Você tem que multiplicar a equação inteirinha. Feito isso, sem problema nenhum, não tem nada errado. Então nós vamos multiplicar. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes menos 3y, ele vai virar mais 6y. E menos 2 vezes zero vai continuar zero, né? Isso não vai mudar. Tudo bem? Bom, esta equação que nós multiplicamos ela, nós esquecemos por enquanto. E o nosso sistema agora passa a ser este daqui. 2x mais 2y igual a 32. Certo? E menos 2x com mais 6y igual a zero. Esse é o nosso novo sistema. Na verdade é o mesmo, só que modificado, né? Bom, então aqui a gente vai fazer a soma agora. Vamos somar as linhas, o x com o x, o y com o y e o número com o número. 2x somado com menos 2x dá zero, né? Era exatamente o que a gente precisava. Sumir uma letra, dá zero, acabou. Bom, não é que a gente tirou o x da jogada, não vai usar mais. Lá no final a gente vai precisar encontrar o valor de x, né? Lembrando que o valor de x aqui é o lado do retângulo, né? O lado maior do retângulo e o y é o lado menor do retângulo. Tudo bem? Vamos somar o que sobrou então, né? 2y mais 6y dá 8y. 32 mais 0, 32. Para resolver isso, basta passar o 8 dividindo, né? 32 divididos por 8, y é igual a 4. Bom, nesse caso, eu posso pegar o valor de y, substituir aqui na primeira equação, posso substituir aqui na segunda equação, ou posso substituir aqui nesta equação modificada, né? Mas um detalhe que eu me lembro do exercício aqui, ele falava assim, ó, o lado maior é 3 vezes o lado menor, é o triplo do lado menor. O lado maior não era o x, o lado menor é o y, né? E falou que é 3 vezes o valor de y, 3 vezes o lado menor. Se eu sei este lado menor, então tá fácil, ó. O x, o lado maior, vai ser 3 vezes o lado menor. X igual a 12. E y igual a 4. Solução do meu sistema. Sempre na ordem x e y, né? 12 e 4. Essa é a solução do sistema. Nem sempre o problema vai me contar isso, né? Ah, um é o triplo do outro. Mas não tem problema. Se você substituir em qualquer um deles aqui, você vai ter uma equação que só aparece o valor de x, só aparece o x e você vai calcular o valor dela, tá? Por exemplo, se fosse aqui, ó, o y valendo 4, né? 3 vezes 4, 12. Só que tá menos 12.
quando passar para lá vai ficar mais 12. Você vai encontrar x igual a 12. Exatamente a mesma coisa, tá? Então nós temos várias opções. Depois que eu encontro uma das letras, um dos valores, qualquer equação que você tiver anteriormente, você pode substituir aquele valor e você com certeza vai encontrar, vai conseguir calcular o outro valor que te falta. Ok? Tudo bem? E é isso, tá? A aula de hoje ela é um pouquinho mais curtinha. Vou deixar para vocês aqui agora um sisteminha para vocês tentarem resolver, tá bem? Vou dar um pause aí, porque agora a gente é um fechamento, né, da parte de sistemas lineares, então não precisamos nos estender muito. A ideia do sistema era relembrar os dois métodos, né, método da adição e método da substituição. Relembrar também como que nós montamos um sistema a partir de um probleminha, que era o que a gente acabou de fazer nesse vídeo aqui, nessa aula, e rever, né, pensar um pouco em como eu resolver isso graficamente. Lembrar de construir uma tabelinha com x e y, fazer o plano cartesiano, colocar os pontos, né? Então aquela parte gráfica também, que também é muito importante, ok? Então eu vou pausar o vídeo aqui, vou deixar um sisteminha para vocês testarem aí, ver se estão conseguindo fazer pelo método da adição, ok? Vamos lá. Bom, ó, aqui tá o sisteminha para vocês darem uma treinadinha aí, né? Um pequeno teste, porque amanhã sim a gente vai ter exercícios lá do livro para vocês fazerem, tá? Então por enquanto vocês vão testar esse aí, ok? Se quiserem, voltem lá no exercício anterior, né? Lá no vídeo aí, pausem, copiem o exercício, é importante que vocês tenham isso no caderno, tá? Pode tentar refazer aquele probleminha lá, depois faz isso aqui também para testar. Beleza, galera? Valeu, um abraço!